Graça e paz, Andrei. Graça e paz, irmãos, irmãs. Boa noite. Que esse Deus maravilhoso esteja mais uma vez conosco, dirigindo nossos passos e dirigindo a nossa celebração. Deus Amém. conosco sempre. Amém, glória a Deus. A palavra, então, está com o Senhor, tá? Você pode fazer uso agora. Veja Aí, se ó, o som tá bom para vocês. Confirma para mim. Para mim legal? aqui tá ok, tá ok. Deixa eu só lhe falar, com relação ao horário, por volta de 2 minutos para as 20 horas, a gente vai fazer uma pausa, volta às 20 horas na bucha e damos prosseguimento, tá? Por conta do... Ok. Tá legal? Tem os limites, né? Isso. Beleza. Vamos seguindo. Tá tudo bem, então. Glória a Deus por isso. A igreja tem tido boas notícias, algumas tristes, é verdade, né? Nesse tempo de oração que a gente tem feito, tem presenciado algumas notícias tristes. A liturgia hoje, as músicas, elas tentam dar conta exatamente dessa mensagem que a gente precisa levar para a igreja, mas também para as pessoas que estão sofrendo. E eu quero chamar a atenção da igreja exatamente para isso hoje. Nós precisamos ter palavra que possa aquecer o coração das pessoas que sofrem. Precisamos ter palavras que consolem as pessoas que estão sofrendo, seja dentro da igreja ou fora dela. E a igreja é a única que tem a condição, por ser chamada por Jesus Cristo, chamada por Deus e escolhida por Deus, a ter a palavra de consolo para esses momentos. Ninguém vai ter, nenhuma instituição terá. Eu e você, enquanto igreja de Jesus, igreja de Deus, é que temos. E por isso toda a liturgia está sendo trabalhada para que a gente entenda que momento é esse e que a gente saiba quais são as promessas de Deus para esse momento. Então você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler, na verdade, 3 conjuntos de textos, tá, Andrei? Tudo bem. Dentro desse mesmo capítulo, para que nós possamos aprender as promessas que Jesus disse. Primeiro de João 14, os 4 primeiros versículos. João 14, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei, pois, preparar lugar para vocês, ou para vós. E se eu for vos preparar lugar, regressarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Vós sabeis aonde vou e conheceis o caminho. Agora nós vamos trabalhar de 15 a 21. É o mesmo texto, é o mesmo discurso, só que uma parte ainda mais importante do discurso de Cristo. Diz assim, de 15 a 21. Se me amais, guardais meus mandamentos, e eu intercederei ao meu Pai, e vos dará outro ajudador, para que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o tem visto nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está convosco. Não vos deixarei órfãos, mas um pouco depois virei a vós. E o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo também, vós vivereis. Naquele dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O terceiro conjunto começa no 23. Jesus lhe respondeu e disse: O que me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada nele. Mas quem não me ama, não guarda a minha palavra, e esta palavra que vós escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos declarei estando convosco.
Mas o ajudador, o Espírito de Santidade, a quem meu Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos disse. Amém. A paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou como dá o mundo. Não se turbe vosso coração, e nem tenhais medo. Ouvistes que vos disse, eu vou e voltarei para vós. Se me amasseis, teríeis vos alegrado, porque vou a meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Oremos ao Senhor. Deus, recebe nesse instante a nossa celebração. Sonda os nossos corações, elimina a dispersão da nossa mente e do nosso a fazer. E faz com que nós nos dediquemos completamente à tua adoração, à tua obra, à tua celebração. Abre os nossos ouvidos, instrui-nos, Deus, que o teu Espírito fale através de nós, instrumentalize a nós e abra os nossos corações para a honra e glória do teu nome. É assim que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. 3 conjuntos de textos dentro de um mesmo discurso. Quando eu pensava nessa mensagem, a minha grande briga era que introdução fazer. Porque a introdução já dá a você a condição de caminhar bem nesse conjunto de textos que tem tanta coisa para dizer, que nosso tempo, inclusive pequeno, por conta inclusive da ceia, não nos permite, por exemplo, aprofundar muitas coisas. Mas eu queria falar com vocês sobre a despedida, sobre esse momento de despedida. Momentos em que hoje a gente tem até dificuldade, inclusive para aqueles que estão morrendo, a gente não está conseguindo se despedir daqueles que morrem. A despedida sempre foi um momento muito importante para todos nós. É um momento que faz parte do cuidado, do carinho, do respeito. É um momento que demonstra atenção, é um momento que diz muito da nossa educação. Quando você se despede de alguém, você o faz por extremo respeito e consideração pela pessoa. Você simplesmente não sai sem dar adeus ou sem dizer palavras que conforte ou palavras de alegria. Porque a despedida faz parte da nossa relação social com todas as pessoas, com todos os grupos, sejam eles quais forem. No entanto, algumas despedidas são bem dramáticas. São carregadas de tanta emoção, de tanta dor, de tanto sofrimento e também de muito simbolismo. De uma maneira geral, a despedida comunica verdades e essas verdades normalmente precisam ser lembradas. Elas comunicam tantas verdades porque elas querem marcar a nossa vida. Elas precisam ser internalizadas. Tem palavras de despedidas que precisam ser internalizadas, que precisam ser bem marcadas para que nós nunca esqueçamos daquele momento. Porque esses momentos de despedidas, muitas vezes, precisam ser vividos na sua inteireza, porque eles marcam toda a nossa existência. Assim, as palavras finais são sempre rodeadas de muita emoção, mas principalmente carregadas de sentido. Eu posso usar 2 exemplos agora, um da história e outro da ficção. E vou fazê-lo para você entender o que eu quero chegar. Teve uma despedida marcante na história. Foi a carta-testamento do então presidente Getúlio Vargas. Ele fez uma carta-testamento que entrou para a história e ele termina a carta dizendo que saiu da vida e entra na história. Porque ele queria exatamente demonstrar com aquela carta-testamento e denunciar as forças políticas que não queriam um desenvolvimento nacional a partir da própria indústria nacional, mas queriam um desenvolvimento apenas utilizando a servidão ao dinheiro e aos impérios de fora. Tem uma outra despedida, agora na ficção recente, que eu achei interessante e trouxe para a gente refletir. Ela também é carregada de muita emoção.
é a despedida do Tony Stark, da franquia Os Vingadores. No filme, ele grava um vídeo antes da batalha final que travaria para sua filha, e nessa despedida, claramente, assim como a de Getúlio Vargas, ele aponta para a impossibilidade de prosseguir junto com a filha. Getúlio Vargas disse que entraria na história saindo da vida. Na ficção, Tony Stark vai dizer à sua filha que ele não vai conseguir manter as promessas que ele tinha feito e seguir adiante com ela. Duas despedidas que têm em comum o fato de que aqueles que ficariam abandonados, aqueles que ficariam teriam que continuar na vida sofrendo as dores sem a presença daqueles que eles confiavam. Duas despedidas que têm em comum a impossibilidade de seguir junto. No livro de João, no Evangelho de João, nós lemos sobre uma outra despedida. Essa é de Cristo. Nesse livro de João, o evangelista conseguiu, diferente de outros evangelistas como Mateus, colocar a despedida de Jesus exatamente no ponto em que toda a construção de Jesus apontaria. Em Mateus, essa despedida é colocada com um discurso escatológico. Quem não lembra do Mateus 24? Um discurso das últimas coisas. Então, Mateus põe na boca de Jesus o discurso de como as coisas seriam a partir da sua segunda vinda. Então, ele estava se despedindo e dizendo, olha, quando eu voltar acontecerá isso, 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 isso. João não faz assim. João coloca na boca de Jesus, nesse momento de despedida dele, palavras que vão ressoar ainda hoje no nosso coração e fazem parte, inclusive, do ideário do protestante e do ideário do evangélico de uma maneira geral. Jesus falou aquelas palavras e estas palavras antes de ser preso. Jesus falou essas palavras depois da ceia, que vamos fazer daqui a pouco em memória dele. Jesus falou essas palavras antes de ser crucificado por um consórcio entre romanos e a elite judaica para matar o Filho de Deus, não sabendo eles que, na verdade, foi o próprio Filho de Deus que quis morrer e nos marcar com a sua vida eterna e nos marcar com a salvação eterna. De forma diferente, então, enquanto Mateus coloca no discurso das últimas coisas, João apresenta um Jesus que se preocupava fortemente com o momento que os seus discípulos estavam vivendo. E ele foi, na verdade, como diria o Hernandes Dias Lopes, um terapeuta nesse momento. Jesus é mostrado por João nesse momento com a alma extremamente angustiada. Ele avizinhava-se a morte dele. Ele sabia o que ia acontecer. O Monte das Oliveiras estava logo ali. Ele sofreria a angústia a ponto do suor ser transformado em sangue. Era um Jesus angustiado. Um Jesus que via a dor, que já sofria dores muito mais por aquilo que os seus discípulos sofreriam. Ele sofria com a dor que sofreria. Mas nesse momento, apesar do momento mais crítico, um dos momentos mais críticos da vida dele, ele conseguiu ter palavras doces e tão fundamentais que nos encorajou a passar por momentos tão difíceis como nós estamos passando nesse instante. Ele teve uma palavra para aliviar a alma. Ele tinha uma palavra para aliviar os ânimos, a conter a dor. Ele mostrou palavras para os seus discípulos, porque ele sabia que as últimas horas, e aquelas horas que se avizinhavam, os discípulos sofreriam muito. E vocês sabem, os discípulos abandonaram ele. Há de fato uma angústia no ar. Agora eu quero mostrar para vocês em que momento esse discurso se dá. Há uma imensa incerteza no ar, como hoje há. A gente não sabe o que vai acontecer. Essa incerteza, essa angústia,
essa dor foi revelada por João em diversos diálogos de Cristo com seus discípulos. E eu vou mostrar alguns deles para vocês entenderem. O primeiro é com Pedro. Pedro pergunta, porque Jesus tinha dito, olha, eu vou para um lugar que vocês não poderão ir. Depois vocês leem todo o capítulo 14 e 15 e vocês verão. E Pedro diz, por que nós não podemos te seguir? Por que nós não podemos te seguir, meu Senhor? Por que não? Eu arriscaria até a minha vida por você. Ele disse assim para Jesus. Aí Jesus, Pedro, você, Pedro, hoje mesmo você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. Imagine que momento para Pedro receber essa resposta de Jesus. Pedro, humanamente falando, ficou destruído. Ele, que era capaz de fazer o que fez por Jesus e atrair o seu mestre, o seu Senhor, antes que o galo cantasse. É um momento de muita tensão para Pedro. É por isso que vem uma palavra muito boa de Jesus na sequência. Ele diz, Pedro, mas não se preocupe. Eu já roguei a Deus pela sua alma. Amém. Porque Pedro ia acabar como Judas se Pedro mantivesse aquele remorso de ter abandonado Jesus Cristo naquele momento. Na sequência, veja que momento de tensão. Na sequência, Tomé que pergunta, porque à medida que Jesus respondia e avançava no seu discurso de despedida, Tomé pergunta, mas por que o senhor está dizendo que a gente sabe para onde o senhor vai? Nós nem sabemos para onde o senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Foi Tomé que perguntou para ele. É aí que vem a célebre frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa resposta, Jesus está mostrando como o discurso final dele é um discurso que acalma a alma, que tira a angústia. Na sequência, Filipe pergunta, pelo menos mostre a nós o Deus, mostre a nós Deus. É como se Filipe dissesse assim, já que o senhor vai embora, pelo menos mostre para a gente quem é Deus, mostre Deus para nós, o senhor vai embora, mostra Deus logo para a gente. Aí Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, você ainda me pergunta? Ainda quer saber Deus? Quem vê a mim, vê a Deus. Algumas horas antes, irmãos e irmãs, de todo esse diálogo, tinha tido um momento de maior tensão ainda, foi o momento da ceia, quando ele diz, um de vocês vai me trair. A tensão era tão grande, e eles perguntando um ao outro, mas quem pode trair o nosso Senhor? Quem vai fazer isso? Veja que momento de tensão eles estão. Horas antes foi isso. Foi tão tenso esse momento, que quando Jesus se dirigiu a Judas e disse, o que tem de fazer, faz-o depressa, todos eles perguntavam um ao outro, o que aquelas palavras significavam. Foi a quinta-feira mais dura da história. Foi a quinta-feira mais sombria da história. Não foi a quinta-feira do crash da Bolsa de Nova York, em 1929, não. Foi essa quinta-feira. Verdade. Onde Jesus Cristo foi preso, açoitado, torturado e crucificado na sexta. Foi a quinta de maior terror, da interrogação, do medo, da dispersão, do sofrimento, da dúvida, da incerteza, de pura angústia. Foi a quinta-feira que eles promoveram a prisão, a tortura, o julgamento do nosso Senhor e Salvador. Guardadas as proporções, estamos vivendo momentos absolutamente semelhantes, de muita dor, de morte, na nossa igreja, em outras igrejas. O bairro Anjo da Guarda é sacudido todos os dias por essa realidade da morte. Da morte por essa doença, da morte por esse vírus. Nesse momento, nós, enquanto igreja do Senhor, temos que ter essa palavra e trazer à memória a palavra que Cristo deu aos seus discípulos no momento de maior dor, que era aquela quinta-feira sombria, de morte, de sofrimento, de perda de segurança. Um dia mau. Como vencer esses dias maus que estamos vivendo? Como vencer a incerteza, a ansiedade, a angústia desses momentos? Aí vem as palavras de Jesus de despedida. As primeiras palavras são maravilhosas, porque ele diz,
Logo no início, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe, não se afugente, não tenha medo, não apavore, não fique turbulento o seu coração. Essas palavras de Jesus para os discípulos e para nós ainda conseguem fazer muita diferença. O que ele está dizendo é, nesse momento de dor, tenham fé. Nesse momento de sofrimento, tenham fé. Nesse momento de agonia, tenham fé. Mas olha, presta bem atenção, irmãos e irmãs. Não é fé na fé. Não é a fé na fé que você tem. Não é fé na capacidade de crer que você tenha. Porque quem começa a dizer que é para ter fé na fé, é na verdade a pessoa que quer ordenar a Deus para que Deus faça o que ele quer. Não é fé na fé, é fé em Deus. Não é fé na minha capacidade de crer, é crer em Deus, não em mim que tenho fé. Porque essa é a verdade que a fé triunfalista tem pregado. Você tem fé, as coisas acontecem. Não, é a fé no Deus. Crede em Deus, mas crede também em mim. Não é fé na minha capacidade de crer, é fé em Deus. Em Deus, num Deus que muda a nossa história e muda a nossa vida. O Senhor Jesus ensinou a nós, ensina a nós, ensinou aos seus discípulos, homens e mulheres, que a fé genuína é a fé que gera dependência. A fé que está firmada no poder de Deus. A fé que não é barganhada, nem é instrumento de barganha para obter favor de Deus. É uma fé que não é egoísta, mas é a fé que se sabe firmada na vontade do Deus soberano. O Deus que tem o melhor para nós. O Deus que não nos tem guardado debaixo do seu braço, da sua proteção, tem nos colocado no colo. O Deus que tem promessas de vida para mim e para você. Por isso que o apóstolo Paulo disse, inspirado pelo Espírito, nem morte nem vida, nem principados nem potestades, coisa alguma pode nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É fé em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Diante da dor, da incerteza, do medo, a verdade de Deus para nós é: não fiquem atormentados. Crede em Deus, crede também em mim. Em segundo lugar, além de fé nesse Deus maravilhoso e poderoso, fala, Andrei. Antes do senhor ir para o segundo ponto, vamos fazer aquela pausa e voltamos já já. Beleza, voltamos já. Então vamos lá. Eu diria que, eu disse a você que a primeira palavra de Jesus Cristo é para que a gente alimentasse a nossa vida de fé nos momentos muito sombrios. Mas não fé na sua capacidade de crer, mas fé em Deus, que é aquele que tem tudo nas mãos. A segunda coisa que foi maravilhosa na fala de Jesus Cristo, na fala de despedida, é que, diferente de Tony Stark, diferente de Getúlio Vargas, ele disse, olha, vocês não vão ficar só. Sós vocês não ficarão. Vocês não ficarão sem a minha presença. Mesmo que eu vá para meu Pai, como de fato ele foi, eu orarei a ele para que ele vos dê o Consolador, alguém que vai substituir a mim. É um substituto. Alguém que fosse capaz de alimentar o coração deles como Jesus alimentava. E aí precisa prestar atenção em um detalhe. O Pai vos dará um outro ajudador para que esteja sempre convosco. E qual é o detalhe? É que o termo grego usado aí nessa passagem não é o outro, a expressão outro não é algo diferente. O outro tem o sentido da mesma substância, um outro igual, um outro com a mesma capacidade. Claro, o Espírito Santo supre, é ele que é capaz de nos consolar. Lembram da função do Espírito Santo? Ele é capaz de nos moldar, ele é capaz de nos guiar ante essa vida de dor e de sofrimento. Ele é capaz de apresentar-se a nós e nos fazer
caminhar seguros, Ele é capaz de alimentar a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, Ele é capaz de nos convencer, Ele é capaz de mudar a nossa mente, mudar a nossa capacidade de visão, mudar a nossa ação. O Espírito testifica com o nosso Espírito o tempo inteiro, quando nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, e testifica ainda mais quando nós fazemos a vontade. O Espírito Santo, portanto, é uma promessa de Jesus Cristo para que nesses tempos de muita dor, inclusive nesses tempos, nós tenhamos a certeza de que Ele está conosco. Amém. Nós não passamos por isso sozinhos. Nós não enfrentamos esses momentos de dor e de sofrimento marcados pela solidão. Nós temos a consolação do Espírito, temos o poder do Espírito, temos a instrução do Espírito, temos a sua capacitação para experimentarmos o tamanho do amor de Deus por nós. As outras despedidas, Getúlio, Tony Stark e todas as outras, geram orfandade. A nossa não. Quando Jesus voltou, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Vocês têm um pai. Vocês podem viver junto a mim. E eu viverei com vocês o tempo inteiro. Veja o que João 14, 23 diz, e acompanha a maravilha de promessa. Diz assim: Jesus lhe respondeu e disse: o que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha agora, escutem, e viremos a ele e faremos morada nele. Isso não é ser órfão. Glória. Eu tenho em mim a habitação do meu Deus, eu tenho em mim a presença do Espírito. Jesus e Deus e o Espírito moram em nós. Foi essa promessa quando ele deu as suas palavras de despedida. É preciso prestar bem atenção nisso. Não cabe a angústia para nós quando nós temos aquele que consegue curar a nossa alma e curar o nosso ser. Amém. O terceiro conjunto de textos traz a gloriosa verdade dita por Cristo para os tempos sombrios. A paz vos deixo, minha paz vos dou. E essa paz de Cristo não tem nada a ver com a paz do mundo. Essa paz de Cristo supera sobremaneira qualquer possibilidade de paz que você e eu tenhamos a percepção hoje. Porque se eu for entrar nessa discussão, a gente vararia a noite. Que tipo de paz você acha que você tem? Onde está posta a sua paz? É quando o seu dinheiro cumpre todas as metas e você paga todas as suas contas? É quando não há doença mais em sua casa? É quando você não está passando por dificuldades nenhuma? É essa paz que você acha que você tem? Essa não é a paz. Hernandes Dias, mais uma vez, cita o Carson, dizendo assim, preste bem atenção, que a paz de Cristo é a paz que defende o nosso coração e a nossa mente da invasão da ansiedade. A paz de Cristo é a paz que defende o nosso coração e a nossa mente da ansiedade. O que tira a paz hoje das pessoas? A ansiedade, a angústia. Essa doença agora que estamos atravessando tem essa característica. Tem muitas pessoas que, embora estejam passando já pelo auge da doença e já estejam ficando bem melhor e curadas, passam por ansiedades e tem quadros aí descrevendo coisas terríveis, de não dormir por várias noites. Porque a única pessoa capaz de nos dar essa paz que nos impede de ficar ansiosos é Jesus Cristo. E essa promessa ele deu para a gente se despedindo. A minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não é a paz que cria, Graça e paz, pastor. mas a paz que nos fará passar por ele olhando para o autor da nossa fé. Aleluia. Não é a paz que nos impede de sofrer, mas é a paz, e não é a paz que está baseada em méritos. Não é a paz que está posta nos nossos passos e na nossa capacidade, mas é a paz que dá a certeza de que a vida
não é circunstancial. É a paz que gera a certeza de que o mar revolto não é para sempre. É a paz que gera a certeza de que nada vai me tirar o sossego e que as águas, por mais revoltas que estejam, quem comanda elas é Deus. Lembra do hino? Aleluia. Sossegai, sossegai. Ainda que o mar bravio esteja, sossegai. Essa é a paz. E é essa promessa que Jesus fez em terceiro lugar. Ele disse que era necessário ter uma fé nele e em Deus. Ele disse que deixaria o Espírito Santo. Ele disse que estava dando a paz para que nesse momento de angústia fosse possível atravessar, olhando para o autor da fé. A grande verdade que resultamos para concluir é a de que Jesus foi, nesse discurso de despedida, um terapeuta. Ele disse as palavras certas. Ele tem certas. Palavras tão certas que faz a gente relembrar o que Pedro disse ao ouvir aquela pergunta fatal. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deus assim nos abençoe e nos permita passar por esse momento, certos de que a paz que habita em mim excede a razão, e eu louvarei ao Senhor, mesmo no olho desse furacão. Deus nos comande, Deus nos guie, Deus nos guarde. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, você vai conduzir agora o momento da ceia, né? Isso. Vamos para ele. Eu quero chamar os irmãos e as irmãs para que chame seus familiares, vamos nos juntar ao redor da mesa e vamos orar inicialmente para que os elementos sejam, apresentados a esse Deus maravilhoso. Amém. Oremos ao Senhor, apresentando os elementos. Senhor Deus, obrigado por este momento maravilhoso que em família nós fazemos. Obrigado por seu amor que se revelou a nós ainda mais nesses tempos de tanta aflição e tempos tão sombrios. Ó Deus, agora colocamos em tuas mãos esses elementos para que esse rito que o Senhor nos ensinou seja mais uma vez realizado para que tragamos à memória esse sacrifício tão maravilhoso que o Senhor fez. Tragamos à memória novamente o seu amor. Tragamos à memória esses dias, esses momentos tão difíceis, para que entendamos de uma vez por todas que esse amor não é comprado por qualquer ato meu. É um amor imerecido. É um gesto que jamais pode ser imitado. Ninguém pode ir à cruz, porque a cruz só foi para o Senhor. E o Senhor foi o único que, nesse sacrifício, resolveu de vez a nossa relação com Deus. Amém. O Senhor Jesus, nesse sacrifício, resolveu por inteiro a nossa relação com Deus Pai. É por isso, Deus, nós apresentamos esses elementos e te pedimos unge-os, e te pedimos comande, Deus, vá à frente e que todos nós sejamos, Deus, inundados pela tua presença nesse instante. Nós te oramos no nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Peguem o pão agora, irmãos e irmãs. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, o Senhor Jesus pegou o cálice e disse aos discípulos em meio àquele cenáculo, uma mesa preparada para aquele momento: este cálice é o sangue da nova aliança. É o sangue da aliança que eu estou vertendo por vocês. É o sangue da aliança que não pode ser mais feita porque ela é única. Então, todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem deste cálice, comemorarão, relembrarão
a morte do Senhor, até que ele venha. Amém. Vamos nesse instante, você vai pegar o pão, você vai partir e dar às pessoas que estão à mesa com você. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Recitando estas palavras. Comai. Agora você vai pegar o cálice, e vai passar para as pessoas que estão ao redor da mesa. Tomai e bebei. Fazer isto em memória de mim. Todos já com os elementos? Amém. Então, comei, fazei isto em memória de mim. Tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Vamos orar, depois nós vamos cantar. O Ezi já deve estar pronto aí, a Ezi mais o Vantes já deve estar pronto. Oremos a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez podermos celebrar ao teu nome. Aleluia. Celebrar esta ceia. Mais uma vez relembrar o teu sacrifício, mais uma vez ser tocado pelo teu Espírito, para que possamos nos examinar e ver o quanto de Deus nós temos e o quanto de Deus nós testemunhamos. Se com a tua igreja nesse instante, fazer com que ela seja tomada pelo teu Espírito de ousadia, de unção, e que ela faça, Deus, sempre a tua vontade para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Se conosco nessa caminhada, nos faça diferentes, para que todo mundo creia que o Senhor é Senhor de nossas vidas e é o Senhor de todos nós. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Voltamos. Canção bonita, né? Bem montada. Que nós possamos, irmãos, nessa semana que se iniciou hoje, primeiro continuar orando a Deus para que todos os pedidos que estão no trono da graça possam ser atendidos segundo o amor e a vontade de Deus. Então eu conclamo a igreja a se engajar no jejum, nas equipes que estão dispostas para enfrentarmos aí, junto com o reverendo Jessen, essa segunda batalha agora para a cura do câncer, convocar a igreja para se empenhar. Nós estamos precisando de ajudar sempre muitas pessoas, então, por favor, todas as vezes que você for chamado, que possa ajudar as pessoas, se dispor, ajudar as pessoas a passar por esses momentos tão difíceis. Tem muita gente sofrendo, inclusive questões econômicas, né? Tem pessoas que trabalham com serviços e não estão podendo trabalhar, tem pessoas que acabaram já ficando desempregadas. E seja atento, abra o seu coração, seja bem generoso, claro, deixa Deus falar a você e tocar no seu coração, mas que essa semana seja uma semana separada para que nós possamos abençoar a vida das outras pessoas. Recebam uma bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a presença do Espírito Santo esteja com todos vós, irmãos e irmãs, agora e para sempre, e para o povo de Deus espalhado nessa terra. Amém. 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 Queridos, nós estamos chegando ao final. Pastor Neilton, muito obrigado pela disposição, toda a sua casa, toda a sua família aí, a galera que está fazendo acontecer, né? Sua esposa, seus filhos, enteados. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Tá? Aproveitando. Deus abençoe vocês. Né? Amém.
aproveitando que estamos aqui, agradecer aos irmãos que estão aí. Nós já estamos com 500 seguidores no nosso perfil no Instagram e 200 inscritos no nosso canal no YouTube. E nós queríamos convidar você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo agora, para compartilhar com a atualização nova agora do Instagram. As ministrações elas já vão ficar disponíveis. Terminando aqui, essa segunda parte já vai estar disponível. Você pode compartilhar para que mais pessoas cheguem, né, e sejam alcançadas pela Evangelho. Tá bom? Que Deus... a página no YouTube, né, no Facebook, no Instagram, e propague a mensagem do Evangelho em nome de Jesus. Um abraço, pastor. Outro.